Bom, agora a gente vai na nossa pauta médica. Muito se tem falado em ovários policísticos. Muita gente confunde com cisto, acha que uma coisa leva a outra. E é bem isso. Até se você tiver alguma dúvida, eu vou repetir o e-mail aqui do mulheres@tvgazeta.com.br. Quem vai conversar um pouquinho sobre isso é a Bárbara Murayama, ginecologista. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, tudo prazer, ótimo. Prazer é meu. Falar de um assunto que acomete principalmente as mulheres a partir dos 30 anos, não é isso? Na verdade, em qualquer mulher que já esteja menstruando. Então, depois da primeira menstruação, né, da menarca, já na vida reprodutiva da mulher. Ah, então depois disso ela já tem a possibilidade de desenvolver essa síndrome. Porque é quando os ovários começam a trabalhar mais ativamente, né? Que são as glândulas que vão produzir os nossos hormônios, que vão ajudar a gente a engravidar, a menstruar e tal. Então, na fase reprodutiva, que vai desde a primeira menstruação até a menopausa, é quando a gente tem mais chance de ter cistos, inclusive a síndrome dos ovários policísticos, que muitas vezes são coisas diferentes. A gente tem diversos tipos de cistos diferentes, inclusive ovários policísticos, que significa muitos cistos ao mesmo tempo, mas nem todas as mulheres que têm os ovários policísticos tem a síndrome dos ovários policísticos, que ela, para ser chamada de síndrome, ela tem outros sintomas, outros problemas junto. O que caracteriza essa síndrome, só para quem está em casa entender? Isso, pode ter um pouquinho de intolerância à glicose, então mulheres acima do peso, com sobrepeso, mais pelos, então um pouquinho de hormônio masculino aumentado, né? E pode dar uma irregularidade menstrual, as mulheres têm normalmente ciclos mais longos, então entre uma menstruação e outra, que em geral a gente tem um ciclo de 28 dias, podendo variar, às vezes são ciclos mais compridos, né, de 35, 40 dias, e às vezes até a menorreia, né, que é a ausência da menstruação. Meninas que chegam pra gente e falam, não, eu não menstruo já há 2, 3 meses. Nossa, né? mas menina. Menina, adolescentes. E às vezes o diagnóstico às vezes é um pouco difícil, porque na adolescência o organismo está aprendendo a se organizar ainda, está se organizando, está num processo de organização. E é comum meninas adolescentes já terem uma irregularidade menstrual. Isso pode se confundir com a síndrome, né? Até inclusive, Bárbara, tem uns mitos e verdades, é legal para a gente esclarecendo, já pode soltar aqui o primeiro, vamos ver. Espinha no queixo é um dos sinais de ovário policístico? Pode ser. Na verdade, a gente, por conta dos hormônios masculinos aumentados, circulando no organismo, pode acontecer. Mas a gente sabe também que na adolescência é comum ter mais acne, né? Então, vai ser um ponto a ser levado em consideração na consulta, que a gente vai questionar, principalmente acne em excesso, né? Aqueles graus mais avançados. Muita acne no rosto, nas costas, né? No dorso, nas nádegas. Isso vai ser um ponto a ser levado em consideração. Uma oleosidade maior da pele também, né? Muitos pelos, principalmente em áreas masculinas, então de bigode, né, e nas outras áreas do corpo. Mas pelo que você falou, a gente precisa se atentar na idade também. Sim. Da mulher. Se passou já da adolescência, depois dos 30 anos a gente corre um maior risco, assim? Nessa fase, a grande preocupação é porque normalmente é a fase que as mulheres querem mais engravidar. E aí, quando a mulher não está menstruando normalmente, há uma irregularidade nessa menstruação, provavelmente ela não está ovulando normalmente, o que o ovário policístico, a síndrome complexa do ovário policístico pode causar. E aí a nossa preocupação grande, porque isso pode ser um empecilho, né, um obstáculo, e a gente vai precisar fazer o tratamento certinho. Entendi. Deixa eu ver mais um aqui, solta pra gente. Vamos ver. Mulheres com ovário policístico podem apresentar queda de cabelo? Tem a ver? Sim. Todos os efeitos masculinizantes, então, homens têm mais calvície, né? A gente sabe que mulheres têm, mas é mais raro. Então, também pode ser. Meninas que chegam no consultório têm um perfil que a gente olha e fala, essa eu acho que tem ovário policístico. Aquela menina mais gordinha, com um cabelo mais ralo, mas com pelos no corpo, com acne. E aí ela chega pra mim e fala que a menstruação atrasa, é meio bagunçada. Essas meninas, normalmente, a gente vai ficar mais atentas para esse diagnóstico. Tá, mas essa queda de cabelo, quanto? Porque mulher normalmente já cai bastante cabelo. Cai, mas não fica com falha, né? Quando ela tem calvície, ou seja, quando a gente vê falhas mesmo no couro cabeludo, aí a gente vai se preocupar. Porque queda de cabelo, realmente, como você falou, a gente perde e a gente repõe, né? E tem relação com estresse, tem uma série de outras causas. Mas do ovário policístico, a gente vê perda mesmo, com falhas. Fica mesmo. Como se estivesse ficando careca. Igual aqueles homens que, tá ficando careca. É essa a situação. Mas depois que trata, consigo recuperar? Em geral, a gente recupera. Às vezes, quando a calvície já é muito grande, ela já perdeu, aqueles folículos já não estão mais funcionando, aí precisa fazer tratamentos específicos. Sim, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Tá bom, deixa eu ver mais uma dúvida aqui, pode soltar. Vamos.
Mulheres com síndrome de ovário policístico produzem mais testosterona que as outras? Sim, tem uma relação com os hormônios masculinos e tem também uma outra relação com diabetes, com a intolerância à glicose. E a gente precisa tratar essas duas coisas. Às vezes a gente faz um exame, então se eu dosar testosterona, né, no sangue, é um examezinho simples de sangue, vai vir aumentada em todas? Não. Às vezes a testosterona dela vem normal, mas ela tem uma taxa hormonal circulante, a testosterona está funcionando diferente, né? Tem uma outra proteína que é uma proteína carreadora, que é tipo o transporte, é o carro, é o táxi dos hormônios que circulam. Até você falou em transporte, a tireoide, tem a ver essa síndrome com a tireoide? A glândula da tireoide, ela tem relação com todo o funcionamento do nosso corpo. E a menstruação também, quando a menstruação está bagunçada, uma das coisas que a gente vai pesquisar sempre é os hormônios da tireoide, né? Então, a primeira coisa que a gente pesquisa quando uma menina fala que a menstruação dela não está acontecendo, são os hormônios da tireoide, também o hormônio do leite, a prolactina, que quando aumentado pode causar distúrbio da menstruação, atraso menstrual e uma gravidez, claro. Então são as três coisas. E depois a gente pensa também em ovário policístico, principalmente quando tem essas características, né? Quando na história a gente percebe que a mulher tem essas outras queixas relacionadas à pele, a ganho de peso e tudo isso. Tá, deixa eu ver uma questão aqui de um telespectador, solta aqui, vamos lá. É a Sônia de São Paulo. Fui diagnosticada com ovário policístico, eu posso colocar o DIU? Claro, sim. Não interfere em nada? Não, talvez o DIU, a gente tem alguns tipos diferentes de DIU. Basicamente, o DIU com hormônio, né, que é um DIU que tem apenas um tipo de hormônio de progesterona, ele não é um hormônio como a pílula, que é cíclico, que você vai menstruar, a tendência dele é bloquear a menstruação. E o DIU sem hormônio, que muitas vezes piora um pouquinho a irregularidade menstrual. Então, ela até pode colocar o DIU, mas se ela tiver as outras, a síndrome dos ovários policísticos e tiver a intenção de engravidar no futuro e tal, é interessante entrar com os dois tipos de hormônio, um tipo de estrógeno e progesterona, para manter o ciclo dela mais regular. E aí não seria a primeira opção de anticoncepção o DIU. Mas ele pode ser usado, ele não tem contraindicação. Não, até eu ia perguntar para você que tipo de diagnóstico que você faz, que tipo de exame que a mulher faz para você identificar. Que normalmente a mulher colhe o Papa Nicolau, faz colposcopia e raramente faz o ultrassom. Qual tipo de exame que ela tem que fazer para identificar essa síndrome? Para identificar o cisto propriamente dito é o ultrassom, que a gente vai conseguir ver o útero, os ovários e no ovário... É imprescindível, tem que fazer. Sim. Mas, aqui, isso, exatamente. A gente vai conseguir ver os folículos dela e quando esses folículos estão maiores, né, o que é o cisto? É uma bolinha como se fosse uma bexiguinha com líquido dentro, né? Então a gente vai ver vários desses. Quando a gente encontra isso, a gente vai ter que investigar, se já não tiver sido perguntado isso antes, se ela tem alguma dessas outras características. E muitas vezes a gente vai precisar dosar alguma série de hormônios para poder fazer o diagnóstico. Entendo essas características, a gente principalmente pesquisando diabetes, que tem que ser investigado, faz parte do tratamento, inclusive, o emagrecimento, a perda de peso, o controle da dieta, para ela poder perder peso. Porque a gente sabe que a gordura produz hormônio. As nossas gorduras do corpo produzem hormônio. Então, quando a gente perde peso, a gente também diminui essas taxas hormonais e melhora o funcionamento do corpo. As pessoas diabéticas, elas têm mais sensibilidade com essa síndrome? Ela tem, tem uma relação direta. Quem tem diabetes, em geral, tem mais chance de ter síndrome dos ovários policísticos e vice-versa. Quem tem síndrome dos ovários policísticos tem mais chance de ser diabético. A gente começou falando do cisto e falando se tinha alguma relação. Aí você falou que não necessariamente pode ter a síndrome quem tem o cisto, mas uma coisa realmente leva a outra. Sim. A gente tem outros tipos de cistos. Às vezes a gente encontra um cisto só, ou até bilateralmente, dos dois lados, nos dois ovários, e são cistos de outras origens. Porque, por exemplo, o cisto, muitas vezes, tem cisto, tem que operar. Não, na síndrome dos ovários policísticos, os cistos dos ovários não vão ser operados. Né? Não faz parte do tratamento uma cirurgia, como antigamente acreditava-se que a gente precisava tirar todos os cistos. A gente destruía o ovário praticamente da mulher, que saía queimando todo o ovário, destruía o potencial dele de produzir hormônio, pode até prejudicar numa futura gravidez. E então hoje em dia a gente sabe que o tratamento é totalmente clínico, é com medicação mesmo. Mas existem cistos que precisam ser operados, né? De diversas categorias.
E aí tem cistos complexos de endometriose, por exemplo, os teratomas, que são cistos do próprio tecido da pele, que pode formar dente, cabelo, é uma série de coisas. Esses não tem tratamento clínico, são tratamentos cirúrgicos. Então é preciso, quando a pessoa vê um cisto, nem sempre o tratamento é cirúrgico, precisa de uma avaliação para descobrir qual é o tratamento melhor. O cisto do ovário, ele pode evoluir para alguma doença mais grave? Até um câncer. Não da síndrome do ovário policístico, não. A gente precisa controlar para que isso não se transforme nessas outras coisas que a gente falou, inclusive pensando na infertilidade. Mas no caso dos outros cistos, principalmente mulheres mais velhas, já perto da época da menopausa, a gente se preocupa com câncer de ovário, né? Então, quando a gente vê cistos em mulheres na perimenopausa, ali na época dos 45, 50 anos, um pouco mais até, se a gente encontra cistos, a gente vai ter que acompanhar muito de perto esses cistos com o próprio ultrassom, às vezes com ressonância, com exames de sangue, marcadores tumorais e tal. E muitas vezes a gente vai ter que fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia para ter uma biópsia, para ter certeza que aquele cisto é benigno, que ele não é um câncer. Tem que fazer sempre os exames todo ano. A mulher tem que ter esse cuidado, a mulher é bem mais sensível. Deixa eu ver mais uma questão aqui de um telespectador. É a Elaine de Poá. É verdade que o ovário pode diminuir até desaparecer? Muitas mulheres depois, como antes da menstruação, da primeira menstruação, o ovário trabalha pouco, né? Porque ele é uma glândula feita para produzir os hormônios para a gente engravidar. Então, quando a gente entra na menopausa, ele vai se atrofiando, ele vai ficando menorzinho, porque ele para de funcionar, né? Às vezes, no exame, ele fica tão pequenininho, que no exame de ultrassom a gente nem encontra, né? Ele diminui tanto o volume dele que a gente, às vezes, realmente não encontra. Até em cirurgias mesmo, quando a gente abre a barriga da paciente por algum motivo, a gente tem, muitas vezes, dificuldade de encontrar o ovário, acha só um tecidinho muito pequeno, diminui realmente bastante o volume dele. Então, isso não é um problema. Não é isso que eu ia perguntar, se é comum. É comum, é esperado com o decorrer da idade. O que é ruim é o contrário. Se de repente numa senhorinha de 70 anos, 80 anos, eu encontrar um ovário gigante, muito grande, então eu falo, é melhor operar, avaliar melhor essa paciente, porque pode ser um câncer ou tem um crescimento anormal, porque nessa idade é esperado que ele esteja muito pequeno, até indetectável. Se a mulher não cuida dessa síndrome, em quanto tempo ela pode evoluir, até dar um problema mais grave? Não dá pra gente saber, porque normalmente elas nos procuram já com os sintomas da menstruação alterada. Então esse é o primeiro sinal de que a síndrome está aparecendo. Quando ela começa a dizer pra gente, olha, minha menstruação tá bagunçada e tal. Ou quando ela já está com infertilidade, né? Ela já está tentando engravidar há mais de um ano, há mais de 2 anos, sem sucesso. Mas o tratamento, em geral, tem um sucesso e uma reversão rápida. A gente começa a dar a pílula, ela começa a menstruar normalmente e a gente precisa orientá-la, manter a dieta, perder peso e tal. Quando ela já tem algumas outras... E aí a gente vai tratar os sintomas, né? Então, por exemplo, se ela tem acne, além do tratamento hormonal com os anticoncepcionais, eu também vou fazer um tratamento dermatológico. Você precisa cuidar dos sintomas. Também, né? Da pele, do aumento dos pelos. Existem medicações específicas para o aumento dos pelos, para a gente diminuir esses pelos, né? Muitas dessas meninas, às vezes, até precisam de um acompanhamento psicológico, porque elas têm umas feições, às vezes, até masculinizadas. Eu imagino, muda tudo, a autoestima também. A autoestima também cai, então a gente precisa ficar atenta a todos esses aspectos dessa mulher. Nossa, ficou muito esclarecedor. Obrigada por todas as questões. Deixa eu passar aqui seu contato. Obrigada mesmo. É www.gergin, é isso? .com.br. www.gergin.com.br. Obrigada, doutora Bárbara. Foi um prazer. O prazer é meu. Obrigadão.